Néder Especial. Apoio Cultural Lax, Portaria e Limpeza. Nesse nome você pode confiar. Alô Piracicaba, alô Brasil, tá começando mais um Néder Especial. Alô Piracicaba, alô Brasil, começa o nosso Néder Especial de hoje, recebendo a minha colega jornalista e pré-candidata a deputada estadual, a Carolina Angelelli. Piracicaba tem os seus candidatos, candidatas, as eleições são em outubro, vamos renovar a Assembleia Legislativa, a Câmara Federal. Piracicaba tem boas candidaturas e nós, no passar do tempo, estamos trazendo aqui essas opções que o eleitorado de Piracicaba e da região metropolitana tem como opção em 2022. Carolina, seja bem-vinda, muito boa noite. Obrigada, Alexandre Néder, pela presença aqui. Obrigada, Elvésio, todo mundo que está acompanhando o programa. Vai ser uma boa entrevista. Com toda certeza. Eu queria começar o nosso papo primeiro te perguntando o que motiva você a entrar nessa disputa eleitoral de 2022, você que foi candidata a prefeita de Piracicaba em 2020 pelo PDT, o que te motiva essa luta eleitoral nesse ano de 2022, você que agora está no PSD? Néder, nós sentimos que a política precisa de uma renovação e de pessoas comprometidas com a sociedade, comprometida com projetos renovadores. Eu olho para Piracicaba, em específico, e vejo que nós somos 410, aproximadamente, mil pessoas que hoje se sentem sozinhas. Ninguém cuida da saúde, ninguém cuida do transporte público, ninguém cuida da nossa educação, e não aparecem projetos novos, inovadores. O mundo está acontecendo, nós temos aí eventos gigantes ocorrendo, conectando cidades inteligentes. Nós não precisamos inventar a roda, está tudo pronto, a gente só precisa trazer para a nossa realidade. E quando a gente anda na rua e a gente vê uma criança de pé descalço, provavelmente com menos alimentação do que é o recomendado para que ela realize por dia. Quando a gente vê uma perspectiva gigante de crescimento que nós temos em Piracicaba e conectando com a região metropolitana, o chamado vem, é automático, a gente não consegue ficar em casa. Eu costumo dizer que quem consegue dormir em paz não está percebendo o chamado que o mundo tem para nós. Então, todos temos uma responsabilidade. Eu disponibilizo o meu nome até chegar ao ponto que o piracicabano me diga não quero ou quero. E eu vou disponibilizar, estou me preparando diariamente, eu estudo, eu acompanho os acontecimentos do Brasil e do mundo, tento conectar para que a gente tenha o que é de mais moderno no raciocínio e de ocorrências, e nós vamos chegar lá, se Deus quiser. Essa sua motivação, ela vai ao encontro da motivação de muitas pessoas que estão colocando o nome nessa disputa eleitoral. E é necessário, nesse momento, melhor representar a nossa região, né, Carolina? Essa responsabilidade de Piracicaba como cabeça dessa região metropolitana aumenta também a responsabilidade política de quem se coloca como candidata ou como pré-candidata, enfim. Você percebe uma maior necessidade de representação nessa nossa região? E até onde vai hoje, por exemplo, essas necessidades do voto sem candidatos regionais, em candidatos da cidade e da região? Queria te ouvir também sobre isso, porque em 2018 nós tivemos pessoas de fora aqui que tiveram na cidade mais de 25 mil votos, né? É outra coisa que atrapalha muito a articulação local das nossas candidaturas.
Néder, eu costumo chamar a atenção dos piracicabanos, e em cada cidade que eu estou passando, eu sempre usei uma frase durante a minha campanha de 2020 e eu vou adotá-la agora em 2022, que é: a cabeça pensa onde os pés pisam. Você não consegue falar de uma realidade que você não sente. Então, é por isso que eu reforço a importância de termos candidatos comprometidos com a nossa realidade. Temos uma região metropolitana recém-instalada, com pouca evolução, pouca integração na área de saúde, na área de educação, na área de compra. Você ouviu falar de algo realmente efetivo que integre as 24 cidades da região metropolitana? Eu sei que você, como um jornalista influente e muito perspicaz, deve trazer essa informação, porque a Carol até agora não encontrou um ponto que ligue, conecte e traga o progresso para as 24 cidades da região metropolitana. E isso precisa ser feito, porque só há uma justificativa para a criação de uma região metropolitana se ela se conecta. E, por enquanto, nós estamos carentes dessa conexão, carente de uma voz que converse com todos e que traga perspectiva de desenvolvimento. O pessoal não aguenta mais falar de problemas menores. Nós queremos trabalho, nós queremos renda, a população quer trabalhar. E o que os políticos que estão até agora aí estão trazendo de novidade? Então, eu acho que é muito pertinente a sua pergunta. Eu peço que os piracicabanos se atenham às propostas, de candidatos que sentem a realidade do que nós estamos vivendo. Volto na frase: a cabeça pensa onde os pés pisam. Então, não adianta a gente importar um candidato da capital, que está na mídia, que está sendo falado lá, e os problemas da nossa cidade ele não reconhece. Nós precisamos de pessoas que saibam o que acontece nos fornecedores de cana, que é a ponta do SUS, na Santa Casa, que é a ponta do SUS. Nós precisamos de pessoas que saibam os problemas que os trabalhadores enfrentam quando tem que acessar um pedágio numa estrada de 10 quilômetros. Nós temos problemas reais para serem enfrentados que conectam essas cidades da região metropolitana. E só vão ser resolvidos se tivermos candidatos da nossa região e comprometidos com a nossa história. Carolina, você é uma admiradora e uma seguidora do conceito político de Leonel Brizola. Já conversamos algumas vezes, você é brizolista convicta, né? Foi candidata pelo PDT, que é o partido brizolista. E eu queria te perguntar, a sua ida para o PSD, ela muda alguma coisa nessa sua relação com o brizolismo? Me parece que não, né? Você já falou para mim em outras ocasiões aí que você mantém-se fiel ao espírito brizolista. Mas até que ponto no PSD você vai poder defender essa bandeira? Néder, a decisão de mudar de partido foi muito dolorida. Me separar de uma sigla que a gente ajudou muito a construir aqui em Piracicaba. Mas passou por uma consulta de candidatos, de conselheiros e companheiros de partidos tradicionais que estavam, inclusive, em outras cidades. E eles me disseram: Carol, o trabalhismo está presente em diversos partidos. A bandeira que eu defendo, ela está presente no PCdoB, no PT, assistindo anteontem, uma entrevista da pré-candidata do MDB, Simone Tebet, que, aliás, é a única mulher pré-candidata à presidência. Ela disse que há uma ala no MDB, que é o MDB Trabalhismo. Então, o trabalhismo e suas vertentes está presente em diversas siglas. Eu continuo convicta, uma defensora convicta do legado de Getúlio Vargas, do legado de João Goulart com as reformas de base, de toda a biografia e conduta pouco expressível no estado de São Paulo, que foi Leonel Brizola. Você sabe que os paulistas não conhecem muito a biografia do Leonel Brizola. E eu continuo uma defensora. Porém, por uma questão de readequar, por uma questão que envolve um pouquinho de tentar expandir um pouco a minha área de atuação, me convenci que seria o momento de ir para o PSD. Tenho amigos queridos no PDT, não houve nenhum rompimento. Pelo contrário, muitos me ligam dizendo: Carol, você saiu pela porta da frente. Então, resolvi sair. Pode ser que o bom filho a casa torne, o dia de amanhã a gente não sabe, né? Porém,
acho que eu fiz uma decisão acertada. No PSD você tem essa liberdade que você tinha no PDT, politicamente falando? Como é que está a sua pré-campanha, a sua articulação dentro do partido? E como é que você está se preparando, Carol, para essa campanha, que é uma campanha oficialmente curta, né? Uma campanha, um tiro rápido a campanha, né? Esse que é um problema que os candidatos, principalmente quem não está ainda com o cargo, porque quem vai disputar uma reeleição, nessa hora leva uma grande vantagem, porque faz campanha todo dia de maneira fácil, né? Aquele que quer pegar o cargo, pegar a vaga, esse tem que realmente lutar muito, né? Uma luta desigual. Eu tenho bastante liberdade no PSD. Até o presente momento, do partido, não houve uma oficialização do nome para presidente. Acredito que nós teremos liberdade, que o partido vai se abrir para que cada um possa apoiar com quem tem mais afinidade. Diante disso, eu já tenho o meu nome para presidente também, que também não é nenhum segredo, né, Néder? Continuo convicta, tenho bastante liberdade, a gente tem bastante diálogo com a estadual do partido, e eu acho que é um trabalho que nós vamos começar agora para crescer também. Fazer o PSD um pouquinho maior em Piracicaba, no que depender da gente, né? Seu candidato em São Paulo à presidência é o Ciro Gomes. Sim. Você mantém-se com a candidatura do PDT do Ciro Gomes. Como é que você está vendo as pesquisas, Carol? Entrando um pouco nessa questão aí de presidência da República, nós temos uma situação que tem realmente se mantido, né? Uma liderança do candidato Lula. O atual presidente, candidato Bolsonaro, vem ali no segundo posto, e uma diferença grande com relação a quem vem atrás. Desses que estão ali postulando uma briga com o pelotão de cima, o Ciro é o primeiro, está lá nos 9%. Tem expectativa de crescimento do Ciro? O que você acha que está faltando para que o Ciro Gomes consiga pegar um pouco aquele espaço dessa terceira via que naquele modelo que se pretendia não deu certo, mas pode vingar agora através de uma candidatura de quem vem junto ali nessa disputa, né? O Ciro, embora tenha feito uma campanha bastante forte, não consegue sair dos 9%. O que você acha que se atribui a isso? Eu penso assim, Néder. Esses dias até o Ciro fez um comentário sobre isso. Essas pesquisas, elas começaram a ser realizadas muito antes das eleições, com mais de um ano de antecedência. São pesquisas extremamente caras, porque envolve passa até por um registro na Justiça Eleitoral, senão ela não é validada. E o Ciro sempre questiona a quem interessa realização de uma pesquisa com tanto tempo de antecedência e quem é que tem dinheiro para pagá-las. Nós sabemos que ainda uma grande parcela do eleitor brasileiro se guia por pesquisa, tem essa necessidade de votar num candidato da ponta com medo de perder o voto. Nessas caminhadas que eu faço para cá e para lá, você sabe, Néder, eu gosto muito de conversar. Então, eu estou com o frentista do posto de gasolina, então também estou conversando com a menina do caixa do supermercado, eu desço, eu brinco com o porteiro, as brincadeiras e os comentários são sempre os mesmos, né? Em todos os lugares que eu vou. Eu dei exemplos de trabalhadores, mas a gente também, às vezes, está com professores, que também são trabalhadores, a gente está com empresários. Então, eu ainda não estou confiante dessa cristalização dos votos do Lula. Eu não estou confiante e esses números, para mim, não são reais, pelo menos na realidade piracicabana dos lugares onde eu estou indo. Bolsonaro, sim, tem um eleitorado fixo e cativo que balança menos, misteriosamente. Mesmo com todos esses sobressaltos da nossa economia, com esses escândalos de corrupção, os votos dele estão bem cristalizados. E eu acredito que, durante a campanha oficialmente eleitoral, se ambos os primeiros nomes participarem dos debates, vai sobrar muita bola no pé do Ciro. Eu acredito, porque o Lula tem muito que explicar para o brasileiro, da mesma maneira que o Bolsonaro tem muito que explicar para o brasileiro. E o Ciro também. Porém, o Ciro vai explicar o quê?
um projeto de desenvolvimento, uma retomada econômica. Por que a educação do Ceará? De cada 100 melhores escolas públicas do Brasil, 86 estão no Ceará. Então, as explicações serão diferentes. E eu acho que a margem de crescimento será muito maior. Você acha, então, que haveria espaço, nessa sua análise, para uma candidatura de centro-esquerda, no caso, a candidatura do Ciro? Com certeza. Ganhar um espaço ali no pelotão de cima, vamos falar do segundo turno, né? O pelotão que briga aí pelo segundo turno. Carol, o Ciro Gomes hoje, assim como você falou do Brizola, que a história do Brizola ela não é muito conhecida pelo paulista, a história do Ciro, você acha que também é desconhecida pelo paulista? Apesar de ele ser do interior, se eu não me engano, ele nasceu aqui em São Paulo, né? Ele nasceu em Pindamonhangaba. Pindamonhangaba, que é a cidade do Alckmin. A mesma cidade, e ele brinca que é, que é a mesma parteira. A mesma parteira que fez um, fez o outro. O parto, não o Alckmin nem o Ciro, né? Que fez o parto. É brincadeira, né? Evidentemente é uma brincadeira, mas que pode pegar, né? Pode pegar. Pode pegar. Agora, os dois são de Pindamonhangaba, no caso, o Ciro, diferente do Alckmin, você acha que falta ao paulista o conhecimento de quem é o Ciro, do que o Ciro fez como governador, como ministro, que ele teve um papel importante também, tanto no governo do FHC quanto no governo do PT, né? O Ciro, ele tem uma biografia muito interessante, né? Ele foi o prefeito mais jovem eleito de uma capital, de Fortaleza. Na sequência, ele foi eleito o deputado federal mais popular do Brasil. Você sabe, Néder, durante aquele problema que o Rubens Recupero teve na consumação do Plano Real, ele foi ministro do Itamar Franco, que conseguiu consolidar o Plano Real. Então, ele acompanhou uma trajetória do Brasil, né? Ele conseguiu fazer parte da história do Brasil. Como ministro da Economia, ele sempre diz que o que ele pretende fazer hoje para tentar mexer na desigualdade social, diminuir essa desigualdade social brasileira, taxar heranças, taxar grandes fortunas. E como ministro, ele sempre fala, eu taxei herança. O imposto de herança no Ceará hoje é o teto brasileiro e eu apliquei em todo o território nacional. Na sequência, depois da saída do Itamar, o Fernando Henrique assume e diminui o teto. Então, assim, ele vem de uma trajetória de promoção de igualdade social, ele vem de uma trajetória que conseguiu realizar um projeto de educação no Ceará, Néder, que é destaque no Brasil. Hoje, se você puxar no Google uma pesquisa simples e der uma olhadinha, os maiores aprovados no ITA, que é uma referência aqui para nós do Estado de São Paulo, são cearenses. Se a gente pegar a Olimpíada de Matemática, a Olimpíada de Português, a Olimpíada de Física, eles são oriundos da educação pública do Ceará. E isso não é um projeto político, isso é um projeto que eles estão construindo há mais de 20 anos, que é o projeto que nós queremos para o Brasil. Formar jovens completos, formar profissionais competentes, formar jovens questionadores, que não tenham a visão amputada, que tenham uma visão global. Então, eu acho que o paulista não conhece 100% Ciro, isso não é culpa do paulista, isso, quando a gente sabe que a comunicação não é eficiente, ela não atinge, né, Éder? E isso é uma falha da comunicação do Ciro, e isso é uma falha do Ciro, porque era para ele estar aqui ontem, era para ele estar aqui hoje. Piracicaba deu ao Ciro Gomes o segundo lugar nas eleições de 2018. Ficou à frente do Haddad. Cadê que o Ciro Gomes não veio em Piracicaba ainda? E isso é um desrespeito com o piracicabano. E se tiver que falar, a gente fala. Ele não quer ter votos em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do Brasil. Então, ele precisa estar presente nas cidades que levaram ele, que projetaram ele. Isso não é gratidão. Eu estou errada, né, Éder? É verdade. A primeira pessoa que trouxe o Ciro para cá foi João Herman, né? Eles eram muito amigos. Eleição de 1998, a primeira disputa do Ciro Gomes na presidência da República. E quem era o homem da comunicação era o nosso querido, também saudoso, Djalma de Lima. Outro dia o Ciro estava dando uma entrevista para o Datena e ele comentou que eles sentem saudades de sentar nas margens do rio Piracicaba, Datena, Dr. Sócrates, João Herman e Ciro Gomes para discutir política. Que timão, né, Néder? Pois é.
O da Atena que está um pouco diferente. O da Atena que está um objeto estranho. O da Atena que ficou um pouco diferente. Carolina Angelelli com a gente no nosso NEDER especial de hoje. Nós vamos para um pequeno intervalo e já voltamos para continuar essa nossa conversa. NEDER especial. Apoio cultural Lax, Portaria e Limpeza. Nesse nome você pode confiar. Falou de terceirização em portaria e limpeza, o nome certo é Lax. A Lax possui uma equipe que entrega soluções completas para a sua organização, trabalhando com cargos terceirizados nas áreas de ajudante geral, atendente de portaria, auxiliar administrativo, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de monitoramento, copeira, fiscal de caixa, jardinagem, controlador de acesso, zeladoria. A Lax atende associações, comércio, condomínios, empresas, indústrias e shoppings. Lax Portaria e Limpeza. Agende sua visita e saiba mais sobre nossos serviços. Ligue para 19 3377 0306 ou acesse portallax.com.br. Atenção Piracicaba, a churrascaria Cupim do Tchê, sinônimo de qualidade e bem servir, atendeu aos pedidos e agora leva até a comodidade do seu lar. Tudo aquilo que de melhor fazemos. É o seu almoço garantido com o sabor e a qualidade que você conhece. Cupim do Tchê Delivery, o prazer em servir você agora onde você estiver. Pedidos ligue 19 3411 1100. WhatsApp 199 9808 5332. Estamos de volta a mais um bloco do nosso papo com a Carolina Angelelli, jornalista, pré-candidata a deputada estadual. Carolina Angelelli, que conversou com a gente, falou um pouco da questão do Ciro Gomes, que é o seu candidato à presidência da República. Eu queria te perguntar sobre essa disputa, mais um pouquinho. Vamos insistir nessa questão de Lula e Bolsonaro. Te assusta essa polarização? O Lula vem de uma luta para recuperar a sua imagem, né, extremamente afetada. Foi condenado em vários tribunais, foi preso, né, conseguiu aí uma soltura e uma devolução de direitos políticos graças a posicionamentos questionáveis do STF, que são duramente criticados por grande parte da população brasileira. E o Bolsonaro não tem conseguido acertar ali um encaminhamento seguro em vários campos, principalmente na questão social, questão da economia brasileira. Te assusta essa polarização desses dois nomes? Qual que é o principal motivo de estarem os dois polarizando essa disputa nesse momento, na sua maneira de entender? Néder, eu acho que um depende do outro, um alimenta o outro para que eles se mantenham nas pontas. Eu percebo que o Bolsonaro ele investe muito num discurso de costumes, de moralidade. Ideológico. É muito um conservador nos costumes, que é justamente uma diferença que o petismo tenta trazer um pouco mais de diversidade, de ouvir as pessoas diferentes, de dar voz para outras pessoas, coisa que o bolsonarismo ele é muito conservador. Porém, eu sou muito enfática em dizer que na economia eu não vejo grandes diferenças entre ambos. E eu vou dizer por quê. Nós estávamos tendo um grande embate por conta da reforma trabalhista. Né? Uma amiga recentemente disse, Carol, há alguns artigos da reforma trabalhista que vieram para melhorar. 90% são de retrocesso. E, para a ala mais progressista, essa diminuição de direitos é muito preocupante. E até anteontem, o Lula estava se posicionando que não vamos mexer, vamos deixar como está. Né? Nós acompanhamos a trajetória do petismo, nós acompanhamos o que foi o PSOL. O PSOL veio
de rebeldes que não estavam aprovando a reforma da Previdência do PT. Então, para mim, Néder, na economia, eles são muito parecidos. A gente vê que não houve a criação do Bolsa Família. O Bolsa Família foi um projeto que vem do Fernando Henrique, que o petismo adota e muda o nome, e agora o bolsonarismo adota e muda o nome. Então, quando eu vejo... Para Auxílio Brasil. Quando eu vejo essa sequência, Carol, mas você está falando de coisa muito pequena. Não, vamos lá. O Fernando Henrique criou o desvio da Receita da União, a DRU, da Previdência. Então, assim, pagamos a nossa Previdência, o Fernando Henrique estipulou lá uma emenda constitucional que pega uma parte da nossa Previdência sem justificativa. Desvio da Receita da União, ele não precisa justificar onde ele vai investir o dinheiro da nossa Previdência. Ele morde uma parte da nossa Previdência sem a necessidade de justificar. Isso se chama DRU. Ele estipulou em 20%. Na sequência, o Lula entrou, os governos ditos progressistas entraram e não mexeram nesse desvio de Receita da União. Quando o Temer assume, ele aumentou para 30%. Também não mexeu, piorou. Também não mexeu. Então, assim, há uma sequência econômica promovida entre eles e que não combina com o discurso desses governos dito progressistas. Carol, que mais? Néder, a gente pode dizer, a gente conhece os livros. Há um livro famoso que diz A Privataria Tucana. Você conhece. Quando a gente pega no Google, governo que mais privatizou a Petrobras, qual foi? O governo do PT. Então, assim, a gente não pode... É uma coisa muito séria brincar com a inteligência, menosprezar a inteligência do povo brasileiro. Para mim, economicamente falando, um é um pouquinho mais para cá, um é um pouquinho mais para lá, mas eles pisam no mesmo chão. Então, assim, vamos dizer que o pé esquerdo do Lula está para cá, o pé direito do Bolsonaro está para cá, então o outro pezinho é que fica um pouquinho fora. Mas eles se ajeitam. Então, não há uma diferença entre eles. Um alimenta o outro e o discurso é só moralista. É só um discurso de fachada, de diferença. Um precisa... Tanto é que eu publiquei hoje que aquela jornalista famosa da Globo News, Andréia Sadi, ela deu um furo de reportagem, que ontem eles estavam jantando Alexandre Moraes, a turma do Bolsonaro, a turma do PT, eles estavam jantando juntos ontem. Eu vi alguma coisa de um encontro que houve, alguém colocou ali o Bolsonaro numa sala com Alexandre Moraes. Quer ver? Eu não sei quem que fez essa articulação aí. A justificativa foi que era para apagar o incêndio, para tentar acalmar os ânimos, não é? Assim, eu não sou contra o diálogo. Eu não sou contra o diálogo. Mas, assim, Néder, na minha opinião, sempre que for possível que a gente for dialogar com pessoas que estão em campos opostos, para que não soe como algo montado, é sempre que seja transparente. As pessoas precisam entender. Olha, vamos lá. No estúdio, foi um jantar de Bolsonaro, Alexandre Moraes, Gilmar Mendes, petistas e o Lira. Gilmar Mendes tem elogiado os governos de Fernando Henrique, do PT, eles estavam jantando juntos. E isso aconteceu ontem ou hoje, não sei, a publicação é de algumas horas atrás. Sim. Então, assim, sempre que a gente... O diálogo com quem a gente não... Mesmo que a gente não compactue das mesmas visões que uma pessoa que não é da nossa... que não está no nosso grupo político, mas ele precisa ser o mais transparente possível. Estou errada, né? Faltou transparência. Faltou transparência. Caso. Perfeito. Carolina Angelelli conosco nessa edição do nosso Néder Especial. O que você pretende fazer no início desse seu mandato como deputado estadual? Você pega uma Assembleia Legislativa que teve aí essa equipe, esses deputados, né, essa legislatura, ela teve dois posicionamentos bastante diferentes para casos parecidos. Eu queria até te perguntar qual seria a sua posição se você estivesse lá. Primeiro, o caso envolvendo o deputado Fernando Cury, se não me engano. É isso, Fernando Cury? Fernando Cury. Que fez ali aquele ato obsceno, né? Ele passou a mão na deputada Isa Pena. E houve ali um perdão dos seus pares, não houve cassação, houve apenas uma
um desligamento temporário, depois ele foi reconstituído, recolocado ali, teve as suas... Ele não teve o mandato retirado dele, ele foi apenas suspenso, é isso, né? Teve ali uma suspensão. No caso do deputado, eu acho que ele estava no partido... no Podemos, o Arthur Duval, né? O Arthur Duval teve aquele caso lá na Ucrânia, que ele fez aquelas falas sexistas, foi extremamente infantil, moleque, infeliz naquilo que disse, né? E aquilo repercutiu de uma maneira ainda mais ruim, porque ele já tinha uma relação ruim com os deputados na Assembleia. Aliás, vários deputados particularmente falam que caçaram Arthur Duval por não terem essa relação de amizade com ele. O que você acha sobre isso? Se você está lá, você ia votar de que maneira num caso e no outro? E tem mais um agora, né, Éder? Dia 7 de junho, o deputado Wellington Moura teve uma discussão em plenário com a deputada Mônica Seixas e pediu para que cale a boca, eu vou pôr um cabresto na sua boca. Teve isso também, é verdade, é verdade. Né, Éder, a política, você recebeu votos das pessoas para você representá-los. Há uma conduta. Você precisa estar lá olhando para todos os eleitores que votaram em você. Para mim, nenhum desses nomes tem dignidade para ocupar um cargo público. É inadmissível, em plenário, em sessão, alguém passar a mão a assediar você. É repugnante você usar de uma tragédia de mulheres que estão sofrendo a violência de uma guerra e dizer que elas são um objeto sexual fácil de você consumir. Por serem pobres. Por serem pobres. E é inadmissível você, nos dias de hoje, usar um linguajar de cale sua boca, eu vou pôr um cabresto. Para mim está faltando pulso firme, para mim está faltando representação necessária e vergonha na cara de quem está representando a gente na Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu espero que os eleitores na próxima eleição respondam à altura e esse é o momento de expurgar esses nomes abomináveis da política brasileira. Por quê? Porque nós, como mulheres, somos 53% do eleitorado. Está faltando creche em tempo integral, os ônibus estão superlotados, as mulheres saem do trabalho 6 horas, e a creche de Piracicaba fecha 4h30 da tarde. É o famoso jeitinho, ela entra no ônibus que trabalhou o dia inteiro, ela está cansada, e essas pessoas estão brincando de ofender mulher. Então tem muita coisa para ser feita e eles ficam brincando de casinha. Tomara, eu estou na torcida, eu vou trabalhar, eu sou uma militante política, não vou ficar assistindo quieta, eu vou trabalhar para que esses nomes, e nomes como esses, sejam expurgados da política e voltem para o limbo de onde não deveriam ter saído. Carolina, por falar em agressão contra as mulheres, nós temos o feminicídio que cresce no Brasil inteiro, especialmente aqui em Piracicaba. Nós tivemos vários casos recentes. Teve um caso de uma senhora que fez uma cirurgia plástica no rosto, o marido bateu nela com chinelo na cara. Ele sabia o que estava fazendo quando pegou o chinelo e bateu na cara dela. Foi uma coisa planejada, pensada, um crime grave, né? E teve o caso que chocou o país inteiro daquela moça assassinada praticamente ali na porta do colégio no São Dimas. Essas ações de agressão contra as mulheres, elas deveriam ter uma queda quando se pensa em medidas protetivas. Só que essas medidas protetivas não estão dando conta. O que você acha a respeito disso? Néder, vamos puxar o fio da história. Nós temos 20 anos de governos tucanos em São Paulo. Houve um projeto de desmonte da Polícia Civil do Estado de São Paulo. É notório a precarização do ambiente de trabalho, a desvalorização da Polícia Civil, que é a polícia de inteligência. O que isso tem a ver? O aparato que atende as mulheres vítimas de violência é da Polícia Civil. Passo 2. É de conhecimento dos piracicabanos e de quem acompanha o meu trabalho a visível precarização da nossa delegacia da mulher. É um ambiente pequeno,
incompatível com a necessidade, não tem privacidade. A mulher vítima de violências, ela é exposta num ambiente que ela não tem privacidade no atendimento. Há um quadro limitado de atendentes, de policiais, de escrivãs, há um quadro limitado. O horário é muito restrito. Eu não preciso ter uma bola de cristal e nenhuma estatística para dizer o óbvio. Os crimes contra as mulheres acontecem às 2 da tarde ou às 10 da noite? Os crimes contra as mulheres acontecem numa segunda-feira, 3 da tarde, ou num domingo, 3 da tarde, durante o jogo. Há uma pesquisa realizada que dia que tem jogo de futebol é o dia que as mulheres mais apanham. Elas pagam Elas pagam o pato. E na nossa delegacia não funciona depois das 5h30, a nossa delegacia não funciona aos finais de semana. Eu vou dizer mais. Se você somar os atendimentos do primeiro DP, do segundo DP, primeiro DP plantão, segundo DP, o terceiro DP, o quarto DP, o quinto DP de Santa Terezinha, uma região de 130 mil pessoas, não dá o número de atendimento mês que a Delegacia da Mulher realiza. Então, há uma precarização, é um projeto de precarização. Néder, paralelo a isso, é uma necessidade termos representantes parlamentares, por isso que eu estou disponibilizando o meu nome como pré-candidata a deputada, para trazermos para São Paulo projetos de lei que já vigoram em outros estados e que ainda São Paulo não tem implementado. Carol, vamos falar de medida protetiva. Precisamos. As medidas protetivas hoje não são eficazes para que a gente evite feminicídio. Porém, no estado do Rio de Janeiro, os agressores já são monitorados de forma eletrônica. Se a gente monitora um bandido corrupto, um político corrupto com tornozeleira, por que é que a gente não vai monitorar, não vai colocar uma pulseirinha eletrônica no braço do agressor? Porque a gente já sabe. Se a gente for contar que lindo, Piracicaba tem patrulha Maria da Penha, não funciona. Sabe por quê? Porque nós temos 600 medidas protetivas em vigor em Piracicaba e nós temos 2 viaturas. Dá conta de enxugar ou nós estamos brincando de enxugar gelo? Agora, está mais do que comprovado que quem ameaça e quem agride uma vez, agride mais vezes, né? Quem desafia... Eu me exalto quando eu falo desse assunto. Mas é bom sinal. Sinal que você está preparada para defender essa bandeira, que é uma bandeira que preocupa todo mundo. E quem ameaça, quem agride 1, 2 vezes, vai continuar agredindo até matar a pessoa. E o pior, quem desafia a lei, não é? Acaba conseguindo uma hora o que quer. Esses casos todos que aconteceram de feminicídios em Piracicaba, a maioria dos casos, no Brasil inteiro também é assim, a maioria dos casos são de pessoas que já tinham a medida protetiva, mas que infelizmente vieram a óbito por conta da insistência dos seus algozes. E assim, é uma deficiência de política. A caneta do seu representante político, ela salva ou ela mata? E diante de tudo isso... Agora eu vou te fazer uma pergunta, Néder. O rapaz mata a esposa, o rapaz vai preso, como é que ficam os filhos? Pois é. Eles são órfãos de um sistema que poderia ter evitado e não evitou. E aí, o que há de moderno que hoje vigora? Em algumas capitais, em alguns estados brasileiros, o Estado ressarce a criança. A vítima, os órfãos do feminicídio, o Estado se sente na obrigação de bancar a educação. E eu acho que não é mais que uma obrigação de um Estado. Se o Estado está falhando em evitar o feminicídio e deixou aquela criança órfã, chegou o momento do Estado de São Paulo ter, sim, uma bolsa para as vítimas do feminicídio. E eu acho que a gente pode fazer isso se a gente chegar na LESP, né? É uma defesa que você pretende estar fazendo ali, né? Legal. Uma bandeira que você pretende estar levando. Carolina Angelelli com a gente, nós vamos para mais um intervalo e já voltamos. Néder Especial. Apoio Cultural Lax, Portaria e Limpeza. Nesse nome você pode confiar.
Falou de terceirização em portaria e limpeza, o nome certo é Lax. A Lax possui uma equipe que entrega soluções completas para a sua organização, trabalhando com cargos terceirizados nas áreas de ajudante geral, atendente de portaria, auxiliar administrativo, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de monitoramento, copeira, fiscal de caixa, jardinagem, controlador de acesso, zeladoria. A Lax atende associações, comércio, condomínios, empresas, indústrias e shoppings. Lax Portaria e Limpeza. Agende sua visita e saiba mais sobre nossos serviços. Ligue para 19 3377 0306 ou acesse portallax.com.br. Carolina Angelelli é a nossa convidada de hoje. Ela é pré-candidata a deputada estadual pelo PSD, piracicabana, jornalista, está conversando hoje com a gente sobre seus projetos, sobre a sua visão sobre Piracicaba, São Paulo e também o Brasil. E uma preocupação que eu particularmente tenho daqui para frente, Carol, é com relação à abstenção das pessoas, né? A abstenção foi enorme na última eleição municipal em Piracicaba. E você tem medo de abstenção? Porque a abstenção, minha gente, numa eleição é algo muito ruim, porque mostra que a população está sem perspectiva, está sem motivação para mudar as coisas, ou para escolher um novo caminho, ou para manter o caminho que está aí, né? A pessoa tem o direito de ir lá para fazer a sua opção. Agora, se a pessoa não vai votar, alguma coisa acontece. Talvez em 2020 ainda a pandemia, não sei se essa é a justificativa melhor, mas não foi só aqui em Piracicaba, o Brasil inteiro teve uma abstenção muito grande em 2020. Você teme isso se repetir em 2022, Carol? Eu temo sim, Néder. Eu fico muito triste quando a gente ouve falar de abstenção, de voto nulo, de voto branco, porque para mim é uma sentença de que o brasileiro está perdendo a esperança. E a esperança, para mim, ela, como diz o ditado popular, ela é a última que morre. Nós estamos aí olhando uma grande parcela da população. Eu não gosto de política. O grande problema de você não gostar da política é que você vai ser governado por quem gosta e gosta muito. Então, eu tenho muita preocupação, eu tenho tentado trazer um pouco de esperança para as pessoas, eu tenho tentado conversar com todo mundo e dizer, olha, veja projeto, veja biografia, veja o comprometimento, veja quem olha no seu olho, dá uma olhadinha como a pessoa atua, quais são as pautas, e não se deixe envolver por esse discurso de eu não gosto de política. Por quê? Nós precisamos da política. Infelizmente, Néder, a gente pode tentar torcer o nariz, mas tudo é política. Sabe por quê? Néder, depende do político a vacina que a gente tomou para o Covid-19. Depende do político você sair daqui e o seu pneu não estar furado porque você caiu num buraco. Depende do político, Néder, a educação de qualidade. Depende do político que ao cair uma chuva, você não fique no meio da chuva porque alagou. Então, nós hoje não podemos nos dar ao luxo de dizer não gosto de política. A gente pode não gostar dos políticos, mas há gente boa. Há políticos bons. Ninguém é perfeito, ser humano não é perfeito. Algum defeitinho você vai encontrar. Se a gente encontra defeito no pastor, no padre, no professor, ninguém é perfeito. Mas eu tenho certeza, se vocês procurarem, vocês vão encontrar uma pessoa que os represente o máximo possível e com dignidade. E a esperança a gente não pode perder. Vamos lutar contra isso. Todos nós que temos um pouquinho de discernimento, a gente tem que fazer esse movimento de não deixar as pessoas perder a esperança. O que você achou da guerra contra a vacina, que ainda existe, infelizmente? Campanhas negacionistas, campanhas mentirosas, muita fake news, que infelizmente tiraram muitas famílias do caminho da vacinação. Hoje, o papel do Néder, o papel do Elvésio, o papel da TV Ativa é um papel essencial para a nossa sociedade. O papel de esclarecimento, o jornalismo social. Nós estamos vivendo um momento de fake news que
nem o óbvio as pessoas estão acreditando. Hoje eu peguei uma notícia. Você conhece, né, Néder, o Marcos Uchoa, um jornalista consagrado Sim, da Globo? com certeza. Ele fez uma live falando sobre o procurador do município de Registro que agrediu dentro da prefeitura a procuradora. E uma ala que está envolvida com uma parte rudimentar da nossa política. Não, Marcos Uchoa está mentindo. Não, esse vídeo do Marcos Uchoa é inteligência artificial. Está postado nas redes sociais do Marcos Uchoa. As pessoas não estão conseguindo acreditar no óbvio. Por isso, o papel de vocês e o meu como imprensa é trazer a luz para cá. A gente precisa entender. Eu sou parte de uma geração que, enquanto eu estudava no ensino fundamental, nós fizemos uma eleição para escolher o nome do Zé Gotinha. Você lembra disso? Lembro. Você entendeu? Então, assim, como é que a minha geração que assistiu à consagração das vacinas pode corroborar com essa geração que eu não vou tomar vacina? Houve um retrocesso, né, no pensamento, né? Nesse pensamento. Néder, 12% dos brasileiros acreditam que a Terra é plana. Uma pesquisa recente. Entre outras coisas, né? Entre outras coisas, mas assim, cadê a informação? É difícil. E essa questão da vacina deveria ter sido comemorada por todos, né? Não deveria ter restrições, pensamentos diferenciados, principalmente porque, comprovadamente, é ela que trouxe essa redução dos casos. É a vacina. E, infelizmente, a gente está aí, ainda hoje, vendo pessoas com discursos totalmente fora da realidade, né? Aliás, vivemos hoje um momento de loucura, de interpretações totalmente escabrosas da realidade, Carolina? Nós vivemos, Néder. Eu estou um pouco assustada ainda com a manutenção de um discurso mais voltado para o moralismo. Ninguém gosta de escracho, ninguém gosta de vulgaridade. Aqui ninguém vai defender esse tipo de coisa. Né? Mas a minha geração é uma geração que superou a Gretchen, assistiu e superou e descartou a banheira do Gugu. Mas a minha geração viu a Madonna, o empoderamento de uma mulher que falava assim, ó, eu não estou usando o meu corpo para ser famosa, mas eu sou tão famosa que eu sou dona do meu corpo. Há uma diferença de pensamento. A minha geração viu aquela mulher pobre, estou dando um exemplo da Madonna, que nasceu na periferia dos Estados Unidos e que hoje é um ícone mundial e uma referência para nós. Tá, hoje o Brasil tem a Anitta. Ai, ela é vulgar. Ai, ela rebola. Ela é referência internacional. Onde ela abre a boca, ela marca presença e ela se empoderou de tal maneira, ela é tão poderosa, Néder, que não está preocupada se está com um tomara que caia, se está com um shortinho. Por quê? A gente precisa passar essa pauta, aquela pauta de foi estuprada porque estava com um shortinho curto. A gente precisa parar de culpar as mulheres. E tem muitas mulheres que hoje ainda usam um discurso moralista para tentar nos taxar, para tentar nos diminuir. Para muitas pessoas, mulher que presta é mulher que usa burca. Então, eu acho que está na hora da gente defender que não é esse o caminho da política. O caminho da política é defender economia, desenvolvimento, emprego, salário no bolso das pessoas. O que me causa uma preocupação também, eu particularmente não sou fã da Anitta, mas eu acho que as pessoas têm o direito de serem fãs da Anitta, de gostarem da Anitta e de não serem reprimidas ou censuradas por isso. Eu não sou fã da Anitta, mas eu não sou fã do Reginaldo Rossi, eu não sou fã do Gustavo Lima. Cada um com seu cada um. Eu acho que as pessoas têm que escolher aquilo que elas gostam, têm que ter a liberdade
E as pessoas têm que respeitar E os ela não gostos. ela não prega o ódio, ela não prega a violência. Exato, gostos artísticos, né? Gostos musicais, enfim. Isso, mas muita gente usa desse discurso político para tentar manipular o perfil do eleitor, né, Néder? Isso que a gente tem que tomar cuidado, né? De um lado e do outro, não é só De um lado e do outro. de um lado e do outro. Aí todos os lados, né? Os dois lados aí que polarizam hoje a política brasileira. Carolina, eu queria te convidar, e o amigo e amiga que nos assiste aqui nesta nossa edição, para acompanhar agora uma informação importante da LACS. A LACS faz serviços de portaria e limpeza, olha, padrão classe A em Piracicaba, confira só. Falou de terceirização em portaria e limpeza, o nome certo é LACS. A LACS possui uma equipe que entrega soluções completas para a sua organização, trabalhando com cargos terceirizados nas áreas de ajudante geral, atendente de portaria, auxiliar administrativo, auxiliar de departamento pessoal, auxiliar de monitoramento, copeira, fiscal de caixa, jardinagem, controlador de acesso, zeladoria. A LACS atende associações, comércio, condomínios, empresas, indústrias e shoppings. LACS Portaria e Limpeza. Agende sua visita e saiba mais sobre nossos serviços. Ligue para 19 3377 0306 ou acesse portallacs.com.br. É isso aí, olha, falou em portaria, em serviços de limpeza, o nome é LACS. Carolina Angelelli conosco, é o nosso Néder especial, nós estamos falando de eleições. Agora vem aí a polêmica do voto eletrônico. Eu me lembro, Carolina, você vai se lembrar também, que quando não existia voto eletrônico, nós tínhamos histórias bizarras, né, do voto naquela cédula, na hora de fazer contagem, na hora de um passava para o outro, lá tinha uma certa... Como é que chamava era o boletim de urna, né? Um borderô, é isso? Que o cara... Um contava os votos, passava a votação para mais uma outra pessoa que escrevia ali naquela planilha, enfim, dava uma confusão danada. E quando a pessoa fazia um garrancho e não dava para interpretar o nome? E quando eram dois sobrenomes que disputavam a mesma eleição no mesmo cargo? Era uma loucura, né? Uma loucura. O voto eletrônico veio para dar segurança, veio para dar mais transparência e veio para facilitar também a apuração. Houve toda essa, digamos assim, dúvida colocada em cima do sistema eleitoral eletrônico. Eu queria saber de você, como uma pessoa que é da área do jornalismo, é uma pessoa que está na política, o voto eletrônico te preocupa ou você acha que tudo isso é lenda? O voto eletrônico não me preocupa. Confio nas instituições que o Brasil tem, são instituições sólidas. Esse movimento de desqualificar o voto eletrônico não passa de uma façanha pré-eleitoral de grupos que já estão temerosos que irão perder em 2022. Você acha isso? Com certeza. Perderão e já estão querendo arrumar uma desculpa. Não há a mínima possibilidade dos votos eletrônicos feitos pelas nossas urnas eletrônicas, que são modelos internacionais, não há a mínima possibilidade de ter fraude, de ter algo que possa prejudicar o nosso pleito. Quando não era voto eletrônico, você tinha história também, contava histórias para você. Ah, era para eleger vereador tal, elegeu vereador tal, né? Mudavam as coisas, né? Assim, tem uma história. Tem histórias. Acho que você vai lembrar da história do Brizola com o Proconsult, que tentaram manipular a eleição lá, né? E lá não era eletrônico. Não era eletrônico. Por isso que, assim, uma parte do brizolismo ainda diz que, olha, a gente precisa manter o voto eletrônico, mas precisa mudar o processo de auditamento do voto eletrônico. É um mecanismo que ainda tem uma certificação com alguma outra coisa a crescer, evoluir. Há uma parte dos brizolistas que
faz essa ponderação, por conta do escândalo Proconsult, que nós tínhamos com o Brizola no Rio, acho que você vai lembrar, né? Deu até livro isso. Deu até livro. Deu até livro, né? Foi um escândalo ali, e muita gente poderosa estava atrás disso, porque havia uma luta para prejudicar o Brizola. Para prejudicar o Brizola, porque o grande medo era a vitória do Brizola numa disputa para a presidência da República. Né? E ele era candidato ao governo do Rio, ele retornou à vida pública candidato ao governo do Rio de Janeiro e ganhou. Acho que 2 vezes. Ganhou 2 vezes. Ganhou 2 vezes. Carolina Angelelli com a gente. É bom trazer essas histórias, né? Eu adoro, né? Recapitular um pouco a história do Brasil, né? A história política. E a história nos ensina, né? A história nos ensina. A história nos ensina. Vamos falar do Jango? Ai, adoro. Essa figura tão emblemática na vida da política brasileira. Que eu emprestei um livro para o pastor Rodolfo. Aliás, você vai ser o próximo que vai ler. Muito obrigado, eu aceito. Querido pastor Rodolfo Kappler, nosso amigo, querido amigo, aliás, né? Que estivemos com ele na manhã do último domingo. E a Carolina ele falou para mim lá. Hoje que começou a ler o livro hoje, já leu 100 páginas. Olha só, e ele gosta de uma boa leitura, com certeza logo ele vai poder conversar com a gente sobre o conteúdo do livro. Eu conversei, Carol, há uns 2, 3 anos atrás com o João Goulart Filho, que esteve aqui em Piracicaba, trazido pelo nosso amigo Dr. Sérgio Spenassato. E o João Goulart Filho, a gente debateu algumas questões com ele, da história e tudo mais. Como é que você classifica o personagem do Jango dentro da história do Brasil hoje? Porque as pessoas, erroneamente, também se lembram dele como um ponto de final, né? O ponto final. Quando, na verdade, pode ter sido ali o começo. O Jango foi o começo, não o fim, não é isso? Queria que você fizesse uma análise desse raciocínio. Quando você fala que o Jango é o começo, eu compactuo, porque hoje a nossa Constituição, que é celebrada no mundo todo, a Constituição de 88, ela traz muitas premissas das reformas de base que o Jango tentava implementar no Brasil em 1964, antes do golpe civil e militar que nós sofremos. Então, a gente vem de um personagem que era um menino intitulado Um dos Meninos de Getúlio Vargas. Getúlio tinha 2 meninos, Jango e Brizola, que eram cunhados. Jango era sobrinho do Vargas e Jango era cunhado do Brizola. E o Jango dizia, meus meninos, porque ele se identificava com os 2 personagens. Jango era muito diferente do Brizola. Jango era sereno, conciliador, porém ousou dobrar o salário mínimo enquanto ministro do Trabalho do Vargas, né? Então, assim, ele já vem de uma trajetória de reformas radicais. Quando ele ousa falar em 64 de uma ampla reforma agrária no Brasil, o brasileiro, as nossas elites raivosas não estavam preparadas, como eu acho que ainda não está, Néder. Né? Quando Brizola vem e fala, vamos falar de reforma agrária, vamos dar o exemplo, toma aqui minhas terras. Deu as próprias terras para a reforma agrária. Né? Então, aquele momento, as elites que governavam o Brasil já estavam sentindo o perigo. E o Jango, ele tem uma tentativa de um golpe que tentaram fazer contra ele em 1961, quando ele era vice do Jânio Quadros. Jânio renuncia. Você se lembra da história? Jânio renuncia. O vice era o Jango. E tentaram fazer com que ele não assumisse. Você lembra da história? O Brizola faz aquele amplo movimento nacional, as campanha da legalidade. Que garantiu a posse. Então, Jango, ele vem dessa trajetória de igualdade, de promover reformas de base, leis. Não é um aparelhinho, um programinha social que entra presidente, entra prefeito e tira. Ele queria fazer reformas de base. Então, eu acho que ele foi um homem muito injustiçado. A história também não está fazendo justiça ao nome desse presidente, que vem já de um ministro vem como ministro do Trabalho, atuou com o JK, e você sabe o que eles fizeram juntos. Então, eu acho que o Brasil não fez jus ao nome do presidente João Goulart.
Quem sabe um dia a gente possa reparar isso, né, Néder? A história de pessoas bem intencionadas e honestas. Eu tenho uma imagem dele, uma foto que um dia quero compartilhar com você. O fotógrafo que fez é brilhante. É uma foto dele às margens do rio Uruguai. Ele estava já no Uruguai, né, tomando seu chimarrão com a cabeça abaixada. Ele estava do lado de lá da fronteira. Então, eu imagino a dor de você se separar da pátria, de você ver os seus projetos por água abaixo e o sangue escorrendo no território nacional, que a gente sabe o que representou a ditadura, né? Então, eu imagino o quanto ele sofreu. Você sabe que depois ele tentou fazer um pacto com o Lacerda, com o Juscelino, para tentar retomar a democracia, que também não foi bem sucedido. Eles todos morreram tragicamente, né? Também num atentado que matou a todos, né? A história do Brasil o Brasil não é para amadores, não, né? Não. Aqui o jogo é pesado. O jogo é pesado. Ainda hoje o jogo é pesado. Carolina Angelelli conosco nessa edição do nosso Néder Especial. Desejo muita sorte, sucesso e muito êxito na caminhada, viu? Obrigada. Força aí e vamos em frente. Eu conto com você. E vamos continuar a nossa conversa aqui mais vezes. Eu vou ser o Evaldo num bar. Vamos. Um abraço para o nosso Evaldo Vicente, querido jornalista, diretor da Tribuna Piracicabana. Precisamos retomar. E convidar o Elvésio também, o Max Pavanello. O Max e o Cecílio. Exatamente. Quero aqui cumprimentar o Dr. Max Pavanello, e o Carlinho que estava com a gente, acompanhando aqui o Carlinho também. Dr. Max Pavanello presente aqui no estúdio, acompanhando a Carolina Angelelli. O Dr. Max Pavanello, Dr. Max Pavanello, que foi presidente da Ordem dos Advogados do Brasil em Piracicaba. E hoje é o presidente do PDT. E hoje é o presidente do PDT aqui de Piracicaba, participando aqui dessa visita da Carolina Angelelli, prestigiando também. E a gente volta a qualquer momento, dentro da programação da nossa TV Ativa, tá aí nossos horários. Fique ligado, fique ligada. Um beijão para você, Carol. Fica com Deus. Tchau, gente. Néder Especial. Apoio Cultural Lax, Portaria e Limpeza. Nesse nome você pode confiar.